Você já desejou voltar no tempo só para mudar uma escolha? Ou avançar alguns anos e ver como será o futuro? Essa é uma das ideias mais fascinantes da humanidade, a viagem no tempo. Um conceito tão presente em filmes, séries e livros que, às vezes, esquecemos que a ciência também leva isso a sério. Mas, se falamos tanto sobre isso, se a física moderna já discute possibilidades teóricas, por que ainda não conseguimos viajar no tempo? Será que estamos longe demais dessa tecnologia? Ou será que estamos olhando para o problema da forma errada? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai entender o que realmente impede a humanidade de viajar no tempo e por que talvez essa barreira não seja tão intransponível quanto parece. E claro, se você gosta de explorar os maiores mistérios do universo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Toda semana temos conteúdos que desafiam o que você pensa sobre o mundo. Vamos começar com o básico. O que afinal é o tempo? Na física moderna, especialmente depois de Albert Einstein, tempo não é algo separado do espaço. Eles são uma coisa só, o espaço-tempo. Einstein mostrou que o tempo é relativo. Ele pode passar mais rápido ou mais devagar, dependendo da gravidade ou da velocidade com que você se move. Isso já foi comprovado em diversos experimentos. Inclusive, viajantes espaciais que passam um tempo em órbita da Terra voltam ligeiramente mais jovens do que quem ficou no chão. A diferença é mínima, mas real. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo. Ele já acontece com os astronautas, com satélites em órbita e até com GPS no seu celular, que precisa compensar esse efeito para funcionar corretamente. Ou seja, em certo sentido, nós já fazemos pequenas viagens no tempo. Mas é claro, o que todo mundo quer saber é: dá para voltar no passado ou ir ao futuro de forma significativa? A resposta curta é: talvez sim para o futuro e provavelmente não para o passado. Vamos entender o porquê. Segundo a teoria da relatividade, se você viajar a uma velocidade muito próxima da luz, o tempo para você passará muito mais devagar do que para as pessoas que ficaram na Terra. Se você embarcasse em uma nave superveloz e viajasse por alguns anos, ao retornar, poderia ter se passado um século aqui na Terra. Isso é cientificamente possível, mas ainda fora do nosso alcance tecnológico. Já voltar ao passado é bem mais complicado, e é aí que os desafios realmente começam. Mas se o tempo é uma dimensão, como as outras três, por que não conseguimos nos mover por ele da mesma forma que andamos por um corredor ou atravessamos uma rua? A resposta está na física. A teoria da relatividade de Albert Einstein mudou a forma como entendemos o tempo. De acordo com ela, o tempo e o espaço estão entrelaçados em um tecido chamado espaço-tempo. E esse tecido pode ser deformado por grandes massas e por altas velocidades. É por isso que o tempo passa mais devagar para um astronauta viajando próximo à velocidade da luz, em comparação a alguém aqui na Terra. Esse fenômeno já foi comprovado por experimentos com relógios atômicos em satélites. A dilatação do tempo é real, mas ainda assim, isso não é viagem no tempo como vemos nos filmes. Para viajar ao passado, o problema se torna ainda mais complexo. A física atual permite, em teoria, viajar para o futuro. Basta se mover a velocidades próximas à luz ou ficar perto de um buraco negro. Mas voltar ao passado é outra história. Alguns cientistas já propuseram soluções curiosas para esse dilema. Uma delas envolve os chamados buracos de minhoca, túneis hipotéticos no tecido do espaço-tempo que conectariam dois pontos distantes, talvez até em tempos diferentes. Seria como dobrar uma folha de papel e fazer um furo com um lápis para atravessar de um lado ao outro, mas até hoje, os buracos de minhoca são apenas previsões matemáticas. Nunca encontramos um, e mesmo se existissem, seriam instáveis e perigosos demais
para serem usados por humanos. Outro conceito fascinante é o dos loops temporais ou curvas fechadas no tempo. Segundo a relatividade, sob certas condições extremas, seria possível que uma linha do tempo se curvasse sobre si mesma, criando uma trajetória circular no tempo. Em teoria, algo poderia voltar ao seu ponto de origem no passado, mas isso violaria outra lei importante da física, a causalidade. E aqui chegamos a um dos maiores obstáculos das viagens no tempo, o paradoxo. Imagine que você volta ao passado e impede seus próprios pais de se conhecerem. Se isso acontecer, você nunca nasceria. Mas se você nunca nasceu, como poderia ter voltado para impedi-los? Esse é o famoso paradoxo do avô. E ele ainda não tem solução. A maioria dos cientistas acredita que a natureza do universo simplesmente não permitiria esses tipos de paradoxo. Como se existisse uma espécie de bloqueio lógico no funcionamento do tempo. Alguns teóricos sugerem que, se voltássemos ao passado, isso criaria uma linha do tempo paralela, uma nova realidade. Mas então estaríamos viajando entre universos, não no nosso próprio passado. Tudo isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que as viagens no tempo são impossíveis? Ou apenas ainda não entendemos como torná-las realidade? Pode ser que estejamos limitados pela nossa tecnologia atual. Afinal, há 1000 anos, falar de satélites e internet pareceria tão absurdo quanto falar de máquinas do tempo hoje. Mas também pode ser que o tempo seja algo que só possa ser vivido em uma direção, uma estrada de mão única. Enquanto a ciência tenta encontrar respostas, a ficção continua alimentando nossa curiosidade. Filmes como De Volta para o Futuro, Interestelar e Donnie Darko exploram a ideia de forma criativa. Mas e se estivermos mais perto do que pensamos? Cientistas ao redor do mundo estão desenvolvendo tecnologias que, embora não sejam exatamente máquinas do tempo, já brincam com o tempo de formas interessantes. Pesquisadores trabalham com partículas subatômicas que, em condições específicas, parecem desafiar a linearidade do tempo. Outros estudam propriedades do entrelaçamento quântico, onde duas partículas podem parecer se comunicar instantaneamente, mesmo separadas por grandes distâncias, o que levanta questões sobre o tempo e o espaço em níveis fundamentais. Também há propostas teóricas sobre criar dobras temporais em laboratórios controlados, utilizando campos gravitacionais intensos. Isso ainda está longe da realidade, mas mostra que o tema não é apenas ficção científica. E há outro ponto importante. Talvez as viagens no tempo já tenham acontecido, mas de um jeito que ainda não percebemos. Alguns acreditam que, se for possível viajar no tempo, os viajantes teriam que seguir regras extremamente rígidas para não alterar nada no passado. Outros dizem que a própria viagem criaria uma nova linha do tempo completamente separada da nossa. E há os que acreditam que se alguém do futuro já voltou, eles podem estar aqui, agora, entre nós, apenas observando. Teorias à parte, uma coisa é certa: a nossa compreensão do tempo ainda é limitada. E por mais que a ciência avance, talvez a verdadeira resposta esteja em algo que ainda nem conseguimos imaginar. Se esse vídeo está te deixando curioso, já deixa o seu like e se inscreva no canal Ponto Curioso. A cada semana, trazemos perguntas que desafiam a lógica, a ciência e a imaginação. E se você já pensou em viajar no tempo, fica com a gente porque tem mais pela frente. Mas e se o problema não for apenas físico ou tecnológico? E se a própria estrutura do tempo for mais complexa do que imaginamos? Hoje, muitos físicos discutem se o tempo é algo que realmente flui ou se tudo, passado, presente e futuro, já existe simultaneamente em uma espécie de bloco estático do universo.
Segundo essa teoria, conhecida como teoria do bloco, a passagem do tempo é uma ilusão da consciência humana. Isso significa que, em vez de viajarmos no tempo, estaríamos apenas mudando o nosso ponto de percepção dentro desse bloco. Como folhear um livro em vez de vivê-lo página por página. A ideia é provocante, mas ainda está longe de ser testável. Outro grande obstáculo para a viagem no tempo é o famoso paradoxo. Talvez o mais conhecido seja o paradoxo do avô. Imagine que alguém volta no tempo e impede o próprio avô de conhecer a avó. Essa pessoa nunca nasceria. Mas se ela não nasceu, como poderia ter voltado no tempo para impedir o encontro? Esse tipo de problema desafia nossa lógica e levanta dúvidas sobre se o universo permitiria viagens no tempo para o passado. Algumas teorias sugerem que, mesmo que fosse possível viajar ao passado, não seria possível mudar o curso dos eventos. O tempo poderia se corrigir sozinho, de forma inevitável. Isso é o que muitos cientistas chamam de consistência de Novikov, a ideia de que qualquer ação tomada no passado já está incorporada ao presente. Em outras palavras, mesmo que você viajasse ao passado, não conseguiria alterar nada de verdade. Mas há também uma possibilidade ainda mais curiosa, a dos multiversos. Segundo algumas interpretações da mecânica quântica, cada escolha, cada possibilidade gera um universo alternativo. Isso significa que, ao voltar ao passado e fazer algo diferente, você não mudaria o seu próprio futuro, mas criaria uma linha do tempo paralela. Essa teoria resolveria o paradoxo do avô. Você poderia impedir o nascimento da sua versão naquele universo, mas continuaria existindo em outro. Apesar de fascinante, ainda estamos no campo da especulação teórica. Nenhuma dessas ideias pode ser comprovada, pelo menos por enquanto. E o que a ciência tem feito de concreto? Você pode se surpreender ao saber que alguns experimentos reais já mostraram que é possível manipular o tempo em escalas minúsculas. Um dos mais famosos envolve partículas chamadas muons. Em experimentos com aceleradores de partículas, os muons, que normalmente se desintegram muito rápido, tiveram sua vida útil estendida quando foram acelerados a velocidades próximas à da luz. Ou seja, para o muon, o tempo passou mais devagar. Isso é viagem no tempo? De certa forma, sim, mas apenas em direção ao futuro. Esse tipo de dilatação temporal é previsto pela teoria da relatividade e já foi confirmado várias vezes, inclusive com relógios atômicos em aviões e satélites. Então, tecnicamente, nós já viajamos no tempo, só que apenas para o futuro e de forma imperceptível no dia a dia. Astronautas que passam longos períodos na Estação Espacial Internacional, por exemplo, voltam ligeiramente mais jovens do que se tivessem ficado na Terra. A diferença é de frações de segundo, mas ela existe. A grande dificuldade está em controlar esse processo e torná-lo significativo. E claro, viajar para o passado continua sendo um enorme desafio, talvez impossível. Mas a ciência continua explorando. Físicos teóricos investigam propriedades do espaço-tempo, da gravidade quântica e da energia negativa em busca de soluções inesperadas. Talvez um dia uma descoberta radical nos leve mais perto desse sonho. Ou talvez, como sugerem alguns filósofos da ciência, viajar no tempo não seja algo que está por vir, mas algo que já aconteceu. E se já houver viajantes do tempo entre nós? Essa é uma pergunta que, apesar de parecer absurda, já foi levada a sério por alguns pesquisadores. Há até grupos que analisam eventos históricos e aparições misteriosas em busca de pistas de viagens temporais. Até agora, nada foi comprovado. Mas o simples fato de considerarmos essa possibilidade revela o poder que essa ideia tem sobre a imaginação humana. Desde que entendemos o conceito de tempo, temos desejado dominá-lo, voltar ao passado, consertar erros.
Avançar para o futuro, descobrir o destino. Controlar o tempo é, de certa forma, tentar controlar a própria existência. E talvez seja justamente por isso que a viagem no tempo fascina tanto, porque representa o sonho máximo de liberdade. Se você curtiu esse vídeo e quer explorar mais perguntas curiosas como essa, deixe o seu like, se inscreva no canal Ponto Curioso e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que mexem com a mente e instigam a imaginação. E agora eu quero saber, você acredita que um dia conseguiremos viajar no tempo? Ou acha que esse é um limite que jamais conseguiremos ultrapassar? Escreve aí nos comentários. Eu leio todos. Nos vemos no próximo vídeo.